Bom, a aula de hoje vocês vão aprender função exponencial. Função exponencial. Qual é a definição de uma função exponencial? Função exponencial é uma função definida por f de reais em real asterisco mais. O que isso quer dizer? Esse aqui é o conjunto dos reais que não tem o zero e aqui nós temos os números positivos. Então, esse é o conjunto dos reais positivos. Então, aqui são os valores de y, esses são os valores do x. Bom, então, função exponencial é uma função f de reais em reais positivos, tal que f de x é igual a a elevado a x. Essa aqui é a característica de uma função exponencial. Observe onde é que está o x. O x está no expoente, por isso é chamado função exponencial, porque o x é expoente. E essa base, que é o a, ela tem uma característica também. Esse a ele tem que ser maior do que zero, ou seja, não pode ser negativo e não pode ser zero, tem que ser número positivo. Mas além de ser um número positivo, ele não pode ser 1. Então o a, que é a base, tem duas características. Ele tem que ser positivo, aí não importa se ele é fração, se ele é decimal, se ele é número natural, se ele é qualquer... Não importa a característica desse número, desde que ele seja positivo. E ele não pode ser 1. Então, para ser uma função exponencial, a primeira vista que vocês vão observar é: eu tenho que ter uma base positiva e diferente de 1, e a incógnita, que é o x, tem que estar no expoente. Expoente, por isso função exponencial. Aí vamos analisar essas aqui e verificar quais dessas aqui são exponenciais ou não são exponenciais. Essa, por exemplo, f de x igual a 8 elevado a x, ela é uma função exponencial. Por quê? Primeira característica, o x é expoente. E o 8, que é essa base, ela é maior do que zero e é diferente de 1. Então essa é uma função exponencial. A função g de x agora. Lembrem que para ser função aqui eu posso colocar f de x, g de x, h de x, ou chamar de y, não importa qual é a característica que eu vou colocar aqui na frente. Eu tenho que saber que esses aqui são os valores do y, que são a imagem. Quando a gente for construir gráfico, isso tem que ficar bem claro, né? Que esses aqui são os valores do y e esses aqui são os valores do eixo x. Bom, então a função agora g de x igual a 1/3 elevado a x. X é expoente, característica primeira. E 1/3, que é essa base a, é positivo e é diferente de 1. Então, essa também é uma função exponencial. h de x é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. X é expoente, primeira característica. A base, ela é positiva e é diferente de 1. Então, essa também é uma função exponencial. I de x igual a 0,3 elevado a x. X é expoente, certo? 0,3 é a base positiva, diferente de 1. Função exponencial também. J de x igual a menos 3 elevado a x. X é expoente, tá ok? Só que a base é negativa, ela não é positiva. Então essa daqui não é uma função exponencial. Não é função exponencial porque a base a é negativa e não pode ser negativa. K de x igual a 3x elevado à quarta potência. Aqui o x não é expoente. Como ele não é expoente, essa não é uma função exponencial. Então ela não é função exponencial, porque a característica primeira lá que a gente tem que observar é que o x tem que ser expoente. L de x igual a 1 elevado a x. X é expoente, ok. Só que a base não é diferente de 1. Essa base não pode ser 1. Como a base é 1, essa função não é uma função exponencial. E agora eu tenho y é igual a 13 elevado a x sobre 2. X é expoente, ele está sendo dividido por 2, aqui é uma fraçãozinha, mas ele é um expoente. E a base é positiva e também é diferente de 1. Então essa é uma função exponencial também. Agora, foi dada uma função aqui, f de x igual a 2 elevado a x e g de x, outra função, igual a 1/2 elevado a x. Eu tenho duas funções, a função f de x e a função g de x. E foi pedido para calcular
f de 0, de 1, de menos 2, de 1/3, e o g de 1, 2, menos 2 e 1/2. Para poder resolver isso daqui, essas são a função f. Então, no lugar do x, que está aqui dentro, eu vou substituir 0, 1, menos 2 e 1/3. Então, f de x, no lugar do x eu vou colocar 0. Eu tenho 0 aqui e 0 no expoente, então vai ser 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 vale 1. Isso quer dizer que f de 0 vale 1. f de 1, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, é 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 vai ser 2. f de menos 2, nós vamos ter 2 elevado a x. No lugar do x, eu vou colocar menos 2. Expoente negativo, eu vou inverter essa base. Então, vai ser 1/2 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. X agora vai valer 1/3. No lugar do x, nós vamos colocar 1/3. Eu vou ter 2 elevado a 1/3. Quando o expoente é uma fração, a resposta vai ser uma raiz. Eu já coloco logo ali a raiz. Esse 2 já vai ficar aqui dentro. Esse 1zinho é o expoente lá do 2 e o 3 vai virar índice. Então, eu tenho uma raiz cúbica de 2 elevado a 1 e esse 1 não precisa nem aparecer, fica só raiz cúbica de 2. Agora, bom, esses primeiros aqui eu fiz com a função f. Agora, esses outros vão ser com a função g. g de 1, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, eu tenho 1/2 elevado a 1. 1/2 elevado a 1 é só 1/2. Agora, no lugar do x, nós vamos colocar 2. Vai ser 1/2 elevado a 2, elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. No lugar do x, agora, nós vamos colocar menos 2. Então, vai ser 1/2 elevado a, no lugar desse x, nós vamos colocar menos 2. Expoente negativo, nós vamos inverter a base. Quem é numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Então, 1 sobre 2 vai virar 2 sobre 1. Não precisa nem escrever o 1. E o expoente deixa de ser negativo e vira positivo. Então, 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Aqui agora é 1/2. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 1/2. É 1/2 elevado a 1/2. Então, 1/2 elevado a 1/2. Expoente, que é fração, vai virar raiz. Já coloco ali a raiz. Esse 1/2 vem aqui para dentro. O 2 vai ser índice. E esse 1 é expoente ali dentro. Eu não preciso nem colocar o 1. E na raiz quadrada, eu também não preciso colocar o 2. Se fosse outro índice, precisaria. Então, aqui é a forma de calcular a função exponencial. E um tipozinho de problema agora. Os problemas que nós vamos ter com a função exponencial, eles vão apresentar sempre a incógnita lá no expoente. Lembra esse problema então. A população P de um país tem seu crescimento dado pela lei P, que é a população, igual a 2 milhões vezes 1,03 elevado a n, onde n, que é esse expoente, é o número de anos que decorrem depois que esse país ultrapassar 2 milhões de habitantes. Ache a população estimada desse país para n igual a 2 anos. Então, aqui foi criada uma fórmula, foi montada uma fórmula e foi verificado que dentro desse país, quando a população atinge 2 milhões, o crescimento dela vai ser de acordo com essa fórmula. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro passo, eu vou copiar a fórmula. A população do país é 2 milhões vezes 1,03 elevado a n. Esse n é o número de anos. E aqui eles querem que o n seja de 2 anos. Então, a população vai ser 2 milhões vezes 1,03 ao quadrado. A população vai ser, vocês vão fazer então 1,03 elevado ao quadrado, vai ser 2 milhões, 1,03 elevado ao quadrado, 1,0609.
1,03 ao quadrado, ou faz na calculadora e já clica direto no quadrado, ou faz 1,03 vezes 1,03 e vai ficar esse valor. Então, a população vai ser 2 milhões vezes 1,0609, 212, 18, 3, mais 2 zerinhos aqui. Então, nós vamos ter uma população de 2.121.800 habitantes. Então, essa é uma aplicação de uma função exponencial. E isso a gente pode aplicar bastante, é bem aplicado, né, função exponencial, naqueles cálculos com juros, montante, juros compostos, né? Também aplicado com população de bactérias. Então, algumas observações para essa fórmula. Aqui eu tenho a população inicial, 2 milhões. Esse N, ele é dado nesse exercício aqui, nesse exemplo, ele é dito que é o número de anos. E aqui eles colocam que são 2 anos. Então, se eu tenho o ano em cima e esse ano está aqui embaixo, então eu vou só aplicar 2. Mas se eles tivessem dito, por exemplo, qual é a população estimada desse país para 12 meses? Então, se ali em cima está dizendo que é ano e aqui embaixo for meses, primeiro tem que transformar tudo para ano. Então, 12 meses vai ser só um ano. Então, eu colocaria lá em cima, em vez de 12 meses, para colocar 12 ali em cima, eu colocaria só 1. Porque tem que colocar em ano, já que eles disseram que é ano. Outro detalhe, esse número que está aqui dentro, ele quer dizer um valor em porcentagem, mais ou menos. Mais ou menos não, exatamente. Nesse caso aqui ele está crescendo 3%. Vocês vão observar o seguinte, isso vai acontecer muito quando vocês estiverem fazendo exercícios com juros compostos. Quando tiver montante, capital, esse valor aqui, se ele é maior do que 1, quer dizer que ele aumentou, ele é mais do que o 100%. Esse 1 equivale a 100% e esse 3 aqui é como se ele tivesse aumentado 3%. Se for menor do que 1, por exemplo, 0,9, isso quer dizer 90%, 0,9, 90%. Então, esse número menor do que 1 quer dizer que essa população teria diminuído e não aumentado. Então, quando vocês estiverem fazendo exercícios, aí observem esse valor. Aqui é 1,03. Essa população está aumentando 3%. 1 é o 100% e o 3, ali, o 0,3 é o 3%, né? O aumento dessa população por ano. Vocês vão perceber isso, vou colocar de lembrete aqui para vocês, quando estiverem fazendo um exercício com juros compostos, que tem lá, montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, de tempo. Lá no montante é quanto, faz de conta que eu apliquei, sei lá, R$1.000 numa conta. O montante é quanto eu vou obter depois de um tempo com os juros que o banco lá aplicaria nessa conta, né? Então, a taxa, que é essa daqui, se nesse exemplo, esse 1 é o valor que está aqui, ele vale 100%. Esse 0,3 seria essa taxa. Nesse exemplo aqui, se fosse perguntado qual seria a taxa, ela seria uma taxa de 3%. Então, está tendo um aumento. Se disser que teve uma diminuição, que foi perdido dinheiro, aí vocês teriam 1 menos esse 0,3, seria 0,97, por exemplo. Então, nessa aplicação de montante, capital, taxa de juro, vocês precisariam relembrar essa fórmula. Eu vou passar para vocês exercícios, uma listinha de exercícios, que vai cair bastante isso daqui. Tá bem? Então, montante, capital, 100%, aqui é a taxa, o percentual, e esse é o tempo. Vou fazer uma lista de exercícios para vocês aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, voltamos aqui com o exercício. Aí vocês, depois daquela explicação da parte teórica, podem copiar tudo no caderno, deixar ele organizadinho. Esse aqui vai ser o exercício de vocês. Exercícios, questão número 1, identifique quais são as funções exponenciais. Então, primeiro vocês vão verificar, analisar todas elas de acordo com o expoente x e a base se é positiva ou se é negativa, se a base tem que ser positiva e diferente de zero.
Analisem todas elas, vocês vão dizer quais delas são funções exponenciais e quais não são. Na questão 2, foi dado o valor de f de x igual a 3 elevado a x, g de x é 1/4 elevado a x. Determine, desse lado aqui são as funções f e aqui a função g. Vocês vão substituir no lugar do x, desse x aqui, 0, 1, menos 4 e 1/3, e do g, da função g de x, 1, 2, menos 3 e 1/2 nesse localzinho do x. A questão 3, na verdade, não é uma questão 3, eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios no anexo. Então, tem uma lista que vai ser chamada de aplicações da função exponencial, ou função exponencial ou aplicações. E tem 10 questões com as aplicações, com o exercício que eu coloquei para vocês agora sobre população. Então, vocês vão resolver as 10 questões e futuramente eu faço um videozinho com correção para vocês. Então, vamos lá, bom estudo para vocês e até!